E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Nós temos, domingo após domingo, aqui na IPI de Mojimirim, falado a respeito das 10 palavras que Deus deu ao seu povo quando os libertou da terra do Egito. Nós temos, domingo após domingo, visto uma das palavras, nos lembrando que, por mais que a gente tenha o hábito de chamar essas 10 palavras de 10 mandamentos, o que nós encontramos no texto bíblico de fato é tão somente a expressão palavra, 10 palavras, decálogo, 10 palavras de Deus ao seu povo, para que o povo pudesse viver em liberdade na terra para a qual eles estavam sendo conduzidos. Essa tem sido a perspectiva das nossas reflexões domingo após domingo, ou seja, Deus, diferente das concepções de deuses no Egito e na própria terra de Canaã, que foi a terra prometida, não é um Deus que oprime, não é um Deus que explora, mas é um Deus que liberta. E estas palavras de Deus ao seu povo, não é porque Deus é um estraga-prazeres, não é porque Deus não quer que seu povo faça o que entende que precisa ser feito, mas Deus quer mostrar que para toda ação há uma consequência. E por isso, como um Deus que liberta, como um Deus que espera que o seu povo viva bem, Ele orienta a melhor forma de se viver. E a melhor forma de se viver na nova terra que eles haveriam de possuir era de fato viver de maneira totalmente diferente daquela a qual eles viviam quando eram oprimidos e escravizados na terra do Egito. Portanto, é um Deus que liberta. Quando nós olhamos para o decálogo, para essas 10 palavras, e se você não pôde estar com a gente nos domingos anteriores, você pode entrar no YouTube da igreja e ver as outras mensagens sobre as outras palavras. Quando nós lemos isso, é Deus dizendo assim: olha, as minhas palavras são para que você viva bem, para que tudo que você fizer caminhe bem. Se as coisas não estão indo bem nas nossas vidas, nós precisamos ouvir mais aquilo que Deus tem para nos ensinar a respeito da nossa própria vida. Porque a gente, em muitos momentos, nós provocamos situações que geram desgaste, cansaço, sofrimento, dor, angústia. E quando nós seguimos as orientações de Deus, nós conseguimos viver em paz, de maneira tranquila, conseguimos dormir também tranquilos. E hoje, por mais que a palavra seja uma palavra estranha para a gente ouvir num culto de domingo à noite, eu queria que você prestasse muita atenção. Porque, olha só, se você abriu aí no livro do Êxodo, capítulo 20, eu vou ler os primeiros 2 versos e depois eu lerei a mensagem de hoje. Os primeiros 2 versos, Deus diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta ao povo como um Deus que os libertou. E a palavra de hoje, seguindo a sequência, está no versículo 13. Não matarás. Hoje nós estamos na 6ª palavra. E é interessante porque 1500 anos depois de Moisés, muito depois de Moisés trazer essas palavras de Deus ao povo no Sinai, Jesus, diante do povo e dos líderes, ele usou essa mesma palavra de Moisés. Nos evangelhos nós vemos Jesus falando a respeito da mesma coisa, e já já nós veremos que Jesus vai além tão somente do conceito de não matar. Jesus, ele dá um passo, não só além, mas um passo que exige muito mais de nós, para que possamos obedecer à palavra dele. A palavra de Deus no Êxodo capítulo 20, versículo 13, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 21, tem um sentido bem restrito. Quando fala de homicídio aqui, não matarás, se refere de fato, de maneira específica e direta, à agressão física que tira a vida do semelhante. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é: como essa palavra de Deus se encaixa hoje com o nosso tempo? Como essa palavra de Deus pode fazer sentido para nós hoje? E para nós que estamos aqui em Mojimirim, como uma palavra de Deus? Como nós devemos vê-la, lê-la? Como nós devemos interpretá-la? Nós sabemos que, lamentavelmente, nós vivemos num mundo marcado pela violência. Há muitos assassinatos ainda hoje. Não tem como nós fugirmos ou negarmos uma realidade como a qual nós presenciamos nos dias de hoje. Apesar de que no passado também sempre houve violência, sempre houve guerras, sempre houve mortes. Hoje nós ainda
caminhamos sabendo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma guerra que nós imaginávamos que duraria 15 dias e que passou anos. Vidas sendo ceifadas. Nós temos a guerra que permanece também há décadas entre Israel e a Palestina. Vidas sendo ceifadas, pessoas sendo mortas. Nós temos a guerra do tráfico. Nós temos pessoas matando umas às outras. As nossas guerras não são só geopolíticas. Nós temos guerras também no nosso território, em busca do poder, em busca do dinheiro. Nós temos a guerra do tráfico. Como já se não bastasse a guerra do tráfico, nós temos a guerra da milícia. Nós temos um tirando a vida do outro. Nós temos a insegurança que nós sofremos nas ruas das nossas cidades, diante dos roubos, diante de muitas ações de violência, aonde um tira a vida do outro. Diante de tantos assassinatos, o assunto que nós encontramos aqui no livro do Êxodo, no capítulo 20, apesar de ser um tema pouquíssimas vezes abordado, não significa que seja um tema que não esteja presente na nossa sociedade nos dias atuais, nos dias contemporâneos. O que acontece, lamentavelmente, é que às vezes nós nos acostumamos tanto com as notícias de morte, nós nos acostumamos tanto com a perda das vidas, nós nos acostumamos tanto com a violência, que nós nem paramos para refletir ou pensar sobre o quanto isso gera dor, sofrimento, tristeza e inquietação. Na criação, no primeiro cenário que nós vemos na Bíblia, quando Deus forma o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, não há morte. Só depois do pecado de Adão e Eva, só depois deles se desconectarem de Deus, que nós vamos vendo a vida perdendo o seu vigor, que nós vamos vendo a vida se esvaindo, que nós vamos vendo a morte se tornando uma realidade. Tanto que, depois da desobediência de Adão e Eva, com os primeiros irmãos, Caim e Abel, nós temos o primeiro assassinato. Caim, enciumado com o fato de que Deus recebeu a oferta de Abel, não se contentou, não conseguiu controlar a sua ira, a sua raiva, os seus ciúmes, a sua inveja, e se levantou contra o seu próprio irmão e o matou. Violência. A violência é algo que não tem como se identificar com o Evangelho de Jesus. A violência, ela vai na contramão do que o próprio Senhor Jesus nos ensinou no seu Evangelho. E é impressionante como a população, que se considera seres evoluídos, superiores, é capaz de estabelecer tantas guerras, tantas perseguições e se voltar um contra o outro. A violência, ela é um mal que gera tristeza e medo. E Deus, quando Ele fala para o seu povo, aqui em Êxodo, quando eles estão saindo do Egito e indo para Canaã, antes de chegar ao destino, Deus diz assim: olha, entre vocês não vai ser assim, vocês terão outros princípios de vida, vocês não se matarão, vocês viverão em paz uns com os outros. É um conceito novo, principalmente para uma cultura e para um ambiente onde tudo se torna guerra, inclusive guerras entre deuses. Se você ler a literatura veterotestamentária do Antigo Testamento e estudar a cultura dos povos do Oriente, você vai ver que tudo para os deuses deles eram guerra. E Deus está dizendo: vocês não estão mais sob o jugo do faraó, vocês agora estão libertos. Sobre o faraó havia tristeza, porque a violência, porque o assassinato, ele gera tristeza. É triste você esperar o seu filho chegar e ele não chegar. Só uma mãe, um pai que perdeu seu filho é que sabe a dor que isso significa. É triste para uma mãe saber que ela vai ter que educar o seu filho sozinho porque o pai morreu. Morreu numa guerra em busca de poder, em busca de terreno, em busca de território, em busca da satisfação dos poderes de alguns. Mas para satisfazer o poder para alguns, os outros morrem, são assassinados. Pessoas que não são nem militares morrem. Vidas são ceifadas. É muito triste você chegar à conclusão de que os sonhos de um adolescente se interromperam porque sua vida foi tirada. Sobre o jugo de Faraó, sobre o conceito anterior do qual eles estavam sendo libertos,
A tristeza imperava porque não havia respeito e não havia limite para com a vida do outro. Aí Deus liberta o seu povo e diz assim: entre vocês não vai ser assim. Não matarás. A violência não gera só tristeza, mas ela gera medo. Quantos de nós já não fomos tomados pelo medo? Cada dia mais construímos casas mais e mais fortificadas, câmeras para todo lado, sensor na garagem de movimento, alarmes, cerca elétrica, cerca concertina, cão de guarda, posse de arma, segurança, vigilância armada. Pare para pensar o quanto essa realidade tem feito com que nós tenhamos um estilo de vida baseado no medo. Não paramos no semáforo tranquilos, ficamos alerta para ver na hora que vamos colocar o carro na garagem. Porque o ser humano, ao invés de procurar paz, procura guerra. O que Deus está mostrando quando Ele dá essa palavra é que nós estamos sendo escravizados pela violência e subjugados pela tristeza e pelo medo. E em Cristo a nossa vida não é para ser assim. Observe que essa palavra não é uma campanha de governo sobre valorização da vida. Não é nem tão somente um grupo de pessoas se levantando, ansiando pela paz. Mas é o próprio Deus dando a sua palavra ao povo, dizendo: olha, observem a forma como vocês vivem. Observe a maneira como vocês vivem. Porque nós precisamos estar atentos, porque quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para a vida e não para a morte. A vida é uma dádiva de Deus e só Ele pode tirá-la. Quando você lê a Bíblia, o conceito de vida é que Deus dá a vida e Deus tira a vida, a Ele pertence. Obviamente, e não vai ser... nós não teremos tempo hábil para tratar de assuntos ainda mais profundos nesse tema, porque quando nós falamos sobre a vida, sobre acabar com a vida, nós temos temas profundos que nós precisamos colocar diante de Deus, em oração, como o aborto, a eutanásia, pena de morte. Tem muitas coisas que envolvem essa sexta palavra, que estão muito além de uma leitura superficial que nós podemos fazer do texto bíblico. Porque trata de como nós, homens e mulheres, criados à semelhança de Deus e resgatados por Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, como nós vivemos e como nós enxergamos a vida, como nós olhamos para o outro, como nós tratamos o outro, como nós nos preocupamos com aquele que sofre a violência, com aquele que padece. Como o amor de Deus que nos alcançou nos leva a revelar esse amor, porque somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, precisamos nos lembrar que a vida humana está acima de qualquer outra coisa. A vida humana. Às vezes damos mais valor aos animais do que à vida humana. É um assunto sensível. Às vezes damos muito mais valor aos nossos bichos de estimação do que à própria vida humana. Não que os animais não sejam importantes, são criaturas divinas, criaturas feitas pelo Senhor, mas às vezes nos acostumamos tanto com a violência com o outro, que nos tornamos insensíveis, que as mortes passam a ser só números. Morreu 16 mil, que dó, né? Morreu crianças, judiação. Como é que pode, aonde Cristo reina, a morte se tornar algo banal? Jesus está dizendo que entre nós não poderia ser assim. Entre nós, de maneira alguma pode ser assim. Nós sofremos porque após a queda, após o pecado de Adão e Eva, diante da violência, diante do erro, o ser humano se tornou violento. Há uma tendência na humanidade pecaminosa, porque o pecado gerou instabilidade em nós, gerou uma disfuncionalidade no ser humano, em todos os aspectos. Por isso que a gente adoece, por isso que a gente sofre com câncer, por isso que a gente às vezes oprime, por isso que essas coisas más acontecem, porque somos pecadores. E por sermos pecadores, em muitos momentos nós somos tomados pelo desejo de fazer justiça com as nossas próprias mãos. E na tentativa de fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós pecamos, porque nós não somos justos. O nosso senso de justiça também foi prejudicado. Observe.
Se um desconhecido cometer um erro, você julga de uma forma. Se alguma pessoa da sua família próxima, a quem você ama, comete o mesmo erro, você julga de outra forma. Para um você quer a pena, para o outro você quer a compaixão. Porque nós somos passionais, porque os nossos sentimentos estão envolvidos, portanto nós não conseguimos fazer justiça. Nós somos desproporcionais. Só Deus é justo. Por isso fazer justiça com as próprias mãos é sempre um equívoco da nossa parte e lamentavelmente nunca conseguiremos. É por isso que o sistema é falho. A justiça é falha, porque ela deveria ser cega. Ela não deveria olhar para o outro e enxergar nele alguém a quem ela tem afinidade, alguém a quem tem mais dinheiro do que o outro. Deveria ser julgado de maneira justa. Mas não há, lamentavelmente, no mundo caído pelo pecado, perfeição na justiça. Nós somos imperfeitos. Mas Deus é perfeito. O senso de justiça de Deus é correto. O nosso é parcial. O que fazer então? Como nós devemos seguir diante desta palavra de Deus para nós? Uma das coisas que eu queria deixar para você, de maneira prática, diante dessa palavra de Deus, não matarás, é que nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus, nós precisamos valorizar a vida em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A vida precisa ser preciosa para nós. Não só a nossa, mas a do outro. A vida do outro precisa ser importante para você. Mesmo que o outro tenha opiniões divergentes de você, a vida precisa ser algo valioso para nós, porque ela é valiosa para Deus. Se Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, é porque Deus ama a sua criatura. É porque Deus ama essas pessoas. E o meu e o seu papel é amá-las. Uma outra coisa que nós encontramos, e que eu gostaria que você abrisse um pouco a sua reflexão, é para que você esteja atento a toda forma de assassinato. Toda forma. E aí, nós encontramos uma palavra de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21. Vou ler a partir do verso 21. Mateus 5, 21. Olha só o que Jesus Cristo disse. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Até aí. Jesus, ele estende o conceito e diz assim: matar não é só quando você tira o fôlego de vida do outro, mas matar também é quando você cancela o outro no seu coração. É quando você ignora o outro. É quando você tem tanta raiva. É quando você é tomado por um ódio tão profundo que o outro é riscado da sua agenda e da sua vida e você diz assim: não quero mais saber dessa pessoa. É quando você opta pela amargura. É quando alguém faz algo que lhe prejudica, ou que lhe fere, ou que lhe traz insatisfação, e você, para demonstrar toda essa sua indignação, todo esse rancor que tomou conta de você, você passa a ignorar essa pessoa. Você não consegue, você não quer, você não deseja, você não se esforça mais para se relacionar com o outro. Talvez você possa ter matado parentes da sua família. Talvez você tenha ter dito: na casa da minha mãe eu não volto mais. Na casa do meu cunhado eu não piso mais. Na minha casa, essa pessoa não entra mais. Jesus estende e ele diz que nós matamos as pessoas quando de fato a gente anseia por ignorá-la de maneira total e completa. Por isso o discipulado de Jesus é muito mais radical do que a determinação mosaica, do que a determinação que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, nas 10 palavras dadas e passadas para Moisés.
Jesus está dizendo: olha, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está dizendo: você acabar com a vida do outro não é você só mandá-la para o outro lado da vida, mas é você também ignorá-la da sua. É mais difícil, né? Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Ah, pastor, nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa boa, né? E Jesus vem e diz assim: olha, cuidado com o seu coração. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no 4º capítulo, e eu preciso ler esse texto também, no versículo 26 e 27, ele diz assim: olha, escute, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo, quando ele orienta a igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, você pode se irar, até porque não tem jeito de não se irar. A ira, ela é instantânea diante de uma circunstância que a gente vivencia. Mas depois da ira, da maneira como você vai dar vazão a ela, como você vai reagir diante dela, aí você já é responsável. Como você vai lidar com isso é um segundo momento. E Paulo está dizendo para nós que, apesar de nos irarmos, nós não devemos pecar. Nós não devemos deixar o sol sobrepor a nossa ira. O que isso significa? Significa que durante o decorrer do dia, você precisa diluir essa ira no seu coração. A ideia é diluir, é você não manter aquilo de maneira tão forte, tão intensa, tão densa, mas é você ir dando vazão para que a ira não se transforme em ódio, para que o ódio não se transforme em violência, para que a violência não se transforme em uma forma de tirar a vida do outro. Paulo está dizendo: olha, coloque o seu coração diante de Deus. Talvez você precisa deixar de enterrar as pessoas nessa noite. Talvez você vai sempre nutrindo amarguras, revoltas, indignação. Você às vezes pode ter acumulado uma fila de pessoas com as quais você não quer nem olhar mais para o rosto delas. E o Evangelho de Cristo nos ensina a perdoar. Nós temos alguns catecismos, e tem um catecismo de Heidelberg que tem uma pergunta sobre esse mandamento: o que Deus exige no 6º mandamento? E olha a resposta desse catecismo. O que significa, o que exige Deus no 6º mandamento? Que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações, por mim mesmo ou através de outros. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. É interessante que esse documento ele fala sobre o seu relacionamento com o outro, e ele diz também a respeito da sua própria vida, porque você tem que cuidar de você. Ele fala assim: olha, a sua vida também está em foco nesta palavra. Cuide de você, porque tem pessoas que não cuidam de si mesmo. E o texto vai mostrando que no nosso relacionamento com o outro, muitas coisas estão envolvidas para que nós possamos, de fato, viver e gerar vida. Alguns poderiam dizer que nós não temos como perdoar algumas pessoas pelos que fizeram. Talvez você possa ter passado por momentos tão difíceis, situações tão dolorosas, que você diga assim: olha, pastor Alex, o senhor não sabe o que eu passei, o quanto é caro, o quanto é complicado perdoar a pessoa que me ofendeu. Eu queria para você, você não sabe também o quanto é duro, quanto custa não perdoar alguém. Porque você ir para casa, você tentar dormir com amargura no seu coração, é mais difícil conviver com isso do que perdoar. Você ir pelas ruas de Mojimirim, você encontrar alguém que é alvo do seu desafeto, é mais triste do que você perdoar e dizer: Deus, do mesmo jeito que ela errou comigo, eu erro também com os outros, tem misericórdia da gente e nos ajuda nessa caminhada. O perdão é o caminho do Evangelho. Portanto, não fique preso ao passado. Dentro dessa palavra do Senhor de hoje, eu diria de maneira muito profunda, para gravar no seu coração: não fique preso ao passado. Não matarás não pode ser resumida por nós, cristãos, exclusivamente a tirar a vida do outro, mas levando em conta o que Jesus Cristo nos disse, é aprendermos a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Aprender a perdoar pessoas que criaram trauma em nós.
Porque entre nós há muitos traumas que carregamos. Às vezes uma palavra dita por um membro da família, esse menino não faz nada, não trabalha, não vai dar nada na vida. E aí a gente cresce com aquela frase na nossa mente, no nosso coração, e a gente precisa provar para os outros que somos alguma coisa. E a gente não consegue se esquecer do pai, da mãe, de um irmão, de um primo, que disse algo que nos feriu. Às vezes um pai alcoolizado, embriagado, que chega em casa e diz uma palavra ofensiva: você é um burro, você nunca faz nada direito. Tanto que isso marca a vida de um adolescente, de uma criança, que carrega até a fase adulta, e às vezes aquela amargura permanece no coração. Mas que nessa noite nós possamos perdoar todos aqueles que nos ofenderam, seja no ambiente familiar, no profissional, na vizinhança na qual moramos, na comunidade que frequentamos, que nós possamos perdoar e que nós não venhamos a continuar enterrando pessoas durante a nossa caminhada. Que o perdão de Deus esteja presente, porque nós infelizmente descobrimos rapidamente palavras que matam. Nós descobrimos rapidamente palavras que matam. A esposa muitas vezes sabe o que dizer para cutucar o marido. Vai lá na ferida. E a esposa também. E os filhos também. Mas ao invés de darmos palavras que ferem, que nós possamos dar palavras que curam. Quero encerrar fazendo a leitura no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 6, em que o texto bíblico diz assim: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. A palavra dos maus são emboscadas para tirar a vida, mas a boca dos retos livra os homens da morte. Versículo de número 18, desse mesmo capítulo. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Há alguém que fala até pelos cotovelos. Isso tanto que fala é para machucar como espada, para ferir. Mas, por outro lado, aquele que usa a sua boca de maneira sábia, as suas palavras são como a medicina que trazem cura, que restaura a vida, que traz da morte aquele que está ao ponto de padecer a uma nova vida. Por isso, use os seus lábios para abençoar as pessoas. Que Deus possa nos ajudar e que, olhando para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos ser aqueles que lutam pela vida. Que nós nos lembremos que Jesus ele veio para nos dar vida. E como ele mesmo disse, vida em abundância. Nós não somos a favor da morte. Nós somos a favor da vida. E da vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos.